Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar sobre mercado da bola. O ano mal começou, mas alguns clubes brasileiros já estão se movimentando muito bem no mercado. Então eu escolhi as 5 principais contratações até o momento, na minha opinião. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, o link das minhas redes sociais também está na descrição e vamos começar 2024 aqui a todo vapor, assim como alguns clubes por aí. Em quinto lugar, eu escolhi o João Vitor, que era jogador do Benfica, estava emprestado ao Nantes e agora foi contratado pelo Vasco. É um zagueiro jovem, saiu daqui, foi revelado pelo Corinthians, né? O João Vitor ainda tem 25 anos de idade. É um zagueiro de boa estatura, de boa saída de bola, não conseguiu se firmar no Benfica, é verdade, e talvez, para uma análise mais detalhista, ele também não fez nada de muito relevante no Nantes, mas é um bom zagueiro. E considerando a situação defensiva do Vasco na última temporada, né, o perrengue que passou, um zagueiro com mais virilidade física mesmo, porque o Maicon e o Medel já estão mais velhos, muitas vezes não conseguem jogar todos os jogos, então acho o João Vitor uma ótima contratação por 6 milhões de euros, né? Considerando que agora com a SAF o Vasco tem uma condição financeira melhor para investir, o João Vitor veio por um ótimo preço. Então, assim, eu acho que ele vai se encaixar bem nesse time, deve ser o titular da posição e o Maicon e o Medel vão se revezando ali, né? Mas, para mim, na minha opinião, é a melhor contratação do Vasco até o momento. Em quarto lugar, para mim, é o Soteldo, que saiu do Santos, né? Que caiu para a Série B e agora foi contratado pelo Grêmio a custo zero. Por que eu coloquei essa contratação aqui? Primeiro, pelo valor, como eu já disse, a custo zero, o Soteldo foi para o Grêmio. E nas mãos do Renato Gaúcho, eu acho que a gente pode encontrar um Soteldo muito mais constante. No próprio Santos, apesar de um ano permeado aí por algumas lesões, a gente viu que o Soteldo, quando está bem fisicamente, entrega um bom futebol. Jogou muito bem também contra a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa, está fazendo uma boa campanha nas eliminatórias com a Venezuela. E assim, é um jogador de muita qualidade, veloz, que apesar da baixa estatura tem uma ótima visão de jogo. Então imagina esse cara nas mãos do Renato Gaúcho e em um sistema que realmente funcione. Eu acho que ele pode agregar muito ao Grêmio e considerando o valor para um cara de 26 anos, que como todo mundo já sabe, tem muito talento, eu acho uma ótima contratação. Vamos agora para a terceira colocação, que assim, pode criar alguma polêmica aqui, mas a terceira melhor contratação, na minha opinião, é o De La Cruz, que veio do River Plate para o Flamengo por 14 milhões de euros, até o momento a maior contratação do futebol brasileiro nessa janela de transferências. E por que eu coloquei ele em terceiro e não em segundo ou primeiro? Mais pelo contexto em que ele vai chegar do que por ele próprio. Eu acho que o De La Cruz é o melhor jogador que foi contratado até agora nesse mercado pelos clubes brasileiros. Mas eu acho que ele chega em um time e em um treinador que talvez não consiga, ele não consiga ter a liberdade que ele tinha no River. Ali você tem uma Arrascaeta, você tem um Gerson que chega construindo muito bem. Então assim, tem um Bruno Henrique que muitas vezes ocupa aquele espaço ali do meio. O Gabigol, na última temporada, com o Pedro ocupando o espaço de centroavante, o Gabigol também deu uma recuada. Então eu acho assim, o De La Cruz é um meio atacante, né, que precisa de espaço, gosta de percorrer metros ali com a bola, né, no último terço do campo. Então assim, eu acho que talvez ele não seja titular absoluto nesse time do Tite. E talvez ele não consiga ser o cara do River, né? Como ele era no River. Porque no Flamengo talvez a percepção seja que ele se torne muito mais parte de uma engrenagem do que a estrela do time. Lugar que muitas vezes é ocupado pelo Bruno Henrique, pelo Arrascaeta, não estrela
subjetivamente falando, no conceito técnico mesmo. Talvez ele tenha que fazer talvez um papel de marcação ali, né? Cobrindo uma ponta. Então, assim, pelo valor que foi, eu acho que essa contratação demonstra o poderio econômico do futebol brasileiro em relação aos clubes sul-americanos, né? Você tira o melhor jogador, talvez, do campeonato argentino e traz para o futebol brasileiro. Mas, assim, eu acho que pelo contexto, ele não vai ter o impacto que os dois primeiros colocados aqui terão nos times em que vão chegar. De La Cruz é ótimo, pode fazer uma grande diferença no Flamengo, mas, ao meu ver, não chega para mudar o time. Ele chega para ser mais uma boa peça na engrenagem. E que o Tite provavelmente vai usar muito bem, mas eu acho que vai ser aquele impacto de minha Nossa Senhora. Olha o que o De La Cruz fez com o Flamengo. E sim, olha como o Flamengo potencializou algumas coisas do De La Cruz, né? Então é isso. Terceiro colocado para mim, De La Cruz no Flamengo. Na segunda posição, eu escolhi essa contratação ainda não foi anunciada, né? O Bahia ainda está fazendo um sigilo ali, faltam algumas tratativas na negociação, mas já está dado como certo pelo Flamengo, pelo staff do Everton Ribeiro e pelo Bahia. Ou seja, Everton Ribeiro no Bahia. Aí você pode falar, poxa Pedro, um jogador de 34 anos, e ficou uma percepção, acho que mais pelo ano do Flamengo, né, que o Everton Ribeiro não jogou mal esse ano, que não é verdade. Muitos disseram que ele se tornou um reserva do Flamengo. O Everton Ribeiro, neste ano, disputou 62 partidas e teve 10 participações em gol. Assim, é um cara que dispensa apresentações, talento de sobra, de sobra e de sobra. Aos 34 anos de idade, é óbvio que perdeu um pouco do seu ímpeto físico, né? Mas eu acho que um time como o Bahia, reencontrando um técnico que ele se deu muito bem, que foi o Rogério Ceni, ao lado de jogadores mais jovens, que com certeza ali o admiram muito, né? Não haverá uma briga de ego no Bahia, não que haja no Flamengo, mas no Bahia, com certeza, nem se sonha com isso. Então, assim, eu acho que o Everton Ribeiro, pela qualidade que tem, chega para ser titular, ainda tem físico para jogar. Não jogou muitas vezes no Flamengo pela concorrência, mas no Bahia, com certeza, chega para ser titular. Pela qualidade que tem, pela necessidade que o Bahia tem nessa nova fase, né, com o Grupo City, de ter um jogador mais experiente ali, guiando os jovens, não só tecnicamente, mas psicologicamente também. Então, acho assim que é um ótimo destino para o Everton Ribeiro, que, querendo ou não, vai ter menos pressão do que teria em outros clubes, como o Internacional, o Corinthians, e para o Bahia, melhor ainda, porque chega um cara com bagagem, um cara vencedor e um cara que ainda tem muita qualidade. Então, assim, na minha opinião, a segunda melhor contratação e a custo zero, né? De graça é sempre de graça, não é de graça, né? Mas não teve que efetuar nenhum valor para o Flamengo porque já era fim de contrato. E em primeiro lugar, a minha escolha foi o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa teve uma passagem triste pelo futebol europeu, né? Saiu daqui como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, vai para o Nottingham Forest, não consegue entregar, é emprestado ao Olympiacos, não consegue entregar mais uma vez. Assim, bem decepcionante a passagem do Scarpa, mas o Atlético Mineiro o contrata em um ótimo momento. Por quê? O cara tá em baixa, tá desacreditado, vai querer chegar com certeza se provando ainda mais no futebol brasileiro, um cara de 29 anos, que assim, o que mais faz diferença para eu ter escolhido ele para a primeira colocação é porque o Atlético Mineiro precisava muito desse camisa 10. E o Scarpa faz esse papel de construtor, do cara que dá a pifada, que tem aquela achada genial, um chute de fora da área, uma batida de falta. O Hulk já bate faltas, mas, né, de curta distância. Acho que o Scarpa vai melhor que o Hulk nesse quesito. Eu acho que o Scarpa, ele é a contratação que mais vai fazer diferença em um clube, porque é uma posição, a posição de armador no Atlético ficou muito a desejar desde a saída do Nacho lá atrás. Então, assim, o Atlético Mineiro dependeu muito só dos seus atacantes na criação de jogadas para gol, né?
O Paulinho e o Hulk fizeram uma temporada maravilhosa, mas imagina se o Atlético Mineiro tivesse um cara ali, um camisa 10, que armasse o jogo melhor e não exigisse tanto que o Hulk saísse da área, viesse buscar bolas aqui no meio-campo. Então, assim, nas mãos do Felipão, que o próprio Scarpa disse que foi um ponto importante para ele tomar a decisão de vir para o Atlético Mineiro, eu acho que ele pode fazer uma diferença tremenda em um clube que já é uma engrenagem muito legal e que estava faltando essa peça. Eu acho que o Scarpa, pela qualidade que a gente sabe que ele tem e não se encaixou na Europa, isso não é motivo para acreditar que o cara não vai dar certo aqui, né? Vide Gabigol e tantos outros exemplos. Mas é isso. Quinto colocado, João Vitor no Vasco. Quarto colocado, Soteldo no Grêmio. Terceiro colocado, De La Cruz no Flamengo. Segundo colocado, Everton Ribeiro no Bahia. E primeiro colocado, Gustavo Scarpa no Atlético Mineiro. Até o momento, hoje é dia 3 de janeiro, essas são as melhores contratações do futebol brasileiro nessa janela de transferências. Então, muito obrigado para você que chegou até aqui no fim do vídeo. Se inscreve no canal se não tiver inscrito, deixa o joinha e os vídeos agora vão voltar aqui a todo vapor. É isso, muito obrigado, valeu!